Episódios / cenas de episódios de The Loud House que foram proibidos ou proibidas. Eu acho que esse título é meio autoexplicativo, mas os motivos disso acontecer são variáveis. Pode ser porque o episódio apresenta um relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não vou falar sobre esse episódio, senão o celular não vai ter espaço pra mais nada. Cenas de romance entre menores de idade, insinuações sexuais muito óbvias, temas assustadores ou perturbadores, ou por ser um episódio complementar ao episódio proibido, entre outros motivos menos possíveis. Muitos desses episódios não mostram o motivo deles terem sido banidos, então eu meio que tive que me virar pra descobrir o motivo. Felizmente não foi muito difícil. Então vamos começar. O episódio 1 em 1 milhão foi proibido por causa de ser o episódio complementar Nasce uma Detetive, porque mostra o relacionamento da Amy e do Rex, que são dois adolescentes e são menores de idade, então não pode. No episódio Som do Silêncio, a cena em que Lynn está acabando com Lincoln foi retirada no Reino Unido e na Irlanda por não motivar as crianças a fazerem isso com seus irmãos. O episódio Uma Gripe na Casa dos Louds foi proibido temporariamente no ano de 2020 por causa que naquela época estava ocorrendo a coisa do Covid com a pandemia mundial e, bom, ter um episódio onde todos os personagens estão doentes não é algo muito bom. Por isso que o episódio O Preço da Permissão também foi proibido, se bem que eu acho que ele sozinho já seria proibido de qualquer forma. No episódio Recebendo a Mensagem, a cena em que o Lincoln xinga a Lori enquanto ela sai com a Vanzilla foi cortada no Reino Unido e na Irlanda. Mas a palavra mané não é tão ofensiva, esse Reino Unido e Irlanda são muito sensíveis a xingamentos. Acontece que isso foi na dublagem brasileira, porque na versão original o Lincoln chamou a Lori de dirbeck, que traduzindo para o português ficaria algo como canalha. Então, faz sentido a censura. No episódio Interferência Pesada, a cena em que a Lynn chuta o Lincoln foi censurada para não parecer a Lynn chutando o Lincoln. No episódio Debate Intenso, a primeira metade da cena em que a Lynn começa a massagear o Lincoln com muita força foi cortada, apesar da segunda metade aparecer. Também tem o episódio Pressão na Cueca, onde o Reino Unido e a Irlanda cortaram a palavra sangrando, porque olha só, sangue é considerado um palavrão leve. No episódio Efeito Borboleta, tem aquela cena onde a Luna fala que só queria a porcaria de uma balinha, só que isso foi no Brasil, porque traduzindo ela falaria a palavra sangrando, que também foi cortada no Reino Unido e na Irlanda. No episódio Salve a Data, a cena em que Lincoln dá um beijo na Ronnie foi cortada no canal EA da dublagem filipina por ter crianças se beijando. No episódio Regras do Dia da Mentira, a cena em que os animais estão com seus pelos raspados foi cortada no Reino Unido e na Irlanda, então o flashback terminou com os áudios presos na gelatina. No episódio O Pior Estádio, a cena em que o Lincoln está esquentando o burrito com o capô da senhora Jelinski foi cortada no Reino Unido. No episódio Todas as Fotos, a cena onde Clyde sangra pelo nariz foi censurada na dublagem hebraica. No episódio De Volta à Pista, a cena em que essa garota dá uma voadora no Lincoln foi cortada no MBC3. No episódio Paraíso dos Tolos, as cenas em que a Lucy fala a palavra alvejante foram cortadas no Reino Unido e na Irlanda. No episódio Atenção do Presente, a cena em que a Lori para a van desviando bruscamente foi cortada no Reino Unido e na Irlanda. No episódio Flip em Casa, a cena em que a Lucy fala sobre o necrotério foi cortada no Reino Unido. No episódio Desafio em Dobro, a cena em que a Lori cai na piscina por algum motivo foi cortada nas exibições do MBC3. No episódio Amigo para Todas as Horas, a cena em que o Clyde fala eu conheceria essa cueca em qualquer lugar foi cortada nas exibições do MBC3. No episódio Amanda Chuva, aquela piada que a Lucy fala que o sangue era ketchup foi cortada no Reino Unido e na Irlanda. No episódio O Silêncio das Luens, a cena em que a Luen joga suco de maçã no console foi cortada no Reino Unido e na Irlanda para que as crianças não repetissem. O episódio Isso é Sério teve uma cena proibida, que foi essa daqui. Parece que ele falou meu nome. O que acontece é que Ponce é um adjetivo que serve mais para meninas do que para meninos, só que como o espírito era de um homem, essa palavra foi editada nas versões passadas no Reino Unido e na Irlanda. O episódio Cega pela Ciência foi proibido por causa de ser um episódio complementar a banda unida. Eu não sei se é porque a Luna e a Sam tiveram alguma coisa meio romântica, mas acho que o maior motivo foi por causa da tatuagem da Scoots, que é no traseiro dela. No episódio Suíte e Sofrimento, a cena em que o Lin e a Rita vão
se divertir foi cortada pelo MBC3, que eu acredito ser um canal de TV. Lembram daquela cena do episódio Maior Traidor, onde a Pam pede pro Bob tirar a roupa e o Clyde e o Lincoln pensam que houve algo para maiores de 18 anos, mas na verdade era apenas o Bob experimentando um smoke? Engraçado, não é? Mas sabe quem não achou isso engraçado? O pessoal da Indonésia e da Malásia que proibiram esse episódio. A dublagem sigalês foi menos radical e apenas censurou a cena. O episódio Boca Suja foi proibido por causa de ser um episódio complementar ali do amor, não só porque apresentou que a Luna gosta de garotas, mas também porque tinham crianças e adolescentes apaixonadas. Pelo menos é isso que eu quero acreditar. O episódio A Fofoqueira também está nessa lista. Eu acredito que seja porque teve uma cena em que a Ronnie falou que teve um sonho que estava se casando com Artemis, e as crianças da escola meio que zoaram ela por causa disso, e os dois são menores de idade, então isso não pode. O episódio Mudança de Sentimento foi banido por causa de seu episódio complementar melhorando a saúde. O motivo? Talvez porque a Lori e a Lene descobriram uma das ferramentas de como elas foram criadas. O episódio Sabotagens foi proibido por causa de seu episódio complementar a saudade do filho. E adivinha por quê? O episódio Melhores Amigos de Verdade também foi proibido, e eu acredito que seja porque o Rush mencionou que tem uma namorada. O episódio Saindo de Limousine foi proibido por causa de seu episódio complementar déficit de atenção. Por que será? O episódio Venha Vender foi proibido por causa de seu episódio complementar Lincoln Lodge Guru das Meninas. E eu acredito que seja porque o Lincoln estava dando conselhos românticos para garotos cuja maioria era menor de idade. Episódios como Todo Mundo Ama Lene, Fundamentais, A Nuvem Loud e Sócio da Trapaça também estão nessa lista, mas eu não entendi muito bem o porquê. Talvez as cenas do flashback da Lynn ou o Lincoln aparecendo na chuva tenham assustado as crianças que estavam assistindo. E deve ser por esse motivo que os episódios Novas Tradições, Sapinho e o Fantasma e a Boy Band também estão nessa lista. O episódio Receita para o Desastre não foi proibido, mas uma cena dele que finalmente tem uma explicação. Pelo menos uma parte dela. A cena em que o Clyde faz Lincoln comer mac tão quentes que fazem ele queimar a boca foi banida no Reino Unido e na Irlanda porque as crianças poderiam repetir. Bom, eles se preocupam com as crianças que estão assistindo. O episódio Na Cozinha também está nessa lista. Eu fiquei muito confusa no começo até lembrar dessa cena onde o pulo está com um traseiro queimado. Tem uma cena do episódio Boatos que também foi banida. A cena onde o Sr. Bonhoeffer usa o seu canivete para limpar as unhas e raspar sua barba foi banida no Reino Unido porque as crianças poderiam repetir, se bem que elas não deveriam estar com um canivete para começo de história. O episódio Drama no Palco foi proibido porque tem 2 menores de idade se beijando. E não pode. O episódio de Juntando os Professores também está nessa lista. E eu acho que é porque a Lori pensou que o Lincoln estava afim de uma garota. O episódio Laços que Unem foi proibido por causa do seu episódio complementar Sucesso Noturno. E adivinha só, foi o primeiro episódio que os pais do Clyde apareceram. O episódio Travessura também foi proibido, talvez por ter sido muito assustador. Uma cena do episódio Fegandurão também foi banida. E não foi a cena em que os pais do Clyde aparecem, pelo menos não que eu saiba. Foi essa daqui. Essa cena foi cortada no Reino Unido e na Irlanda por ser considerada muito violenta e cruel. Na dublagem hebraica do episódio Jogo da Esfera, a frase root beer foi retirada e trocada por refrigerante ou copo de refrigerante. O episódio O Ataque do Zack foi proibido por causa de ser episódio complementar cantando solo. E você deve saber o motivo. O episódio Fugindo do Ônibus também teve algumas edições internacionais. Não apenas a cena em que Harold está passando plástico bola em frente ao carro, mas também os alunos da 8ª série, que na Finlândia são alunos na 9ª série, porque no ensino fundamental 2 deles vai até a 9ª série. E pode ter sido por isso que seu episódio complementar, Batalha de Residentes, também foi proibido. Mas também pode ser porque os pais do Clyde apareceram e porque a Milton revelou que tem uma tatuagem no peito. Sério, o que tem nesses idosos pra fazer tatuagens em lugares que não deveriam fazer tatuagens? O episódio Saindo do Jogo foi proibido por causa de seu episódio complementar Amigos. Eu fiquei muito confusa quanto a isso, mas eu fui ver lá embaixo nos vídeos em que esse episódio aparece e só tem vídeo da Luna e da Sam. E o episódio Brincadeira de Criança foi proibido por causa de seu episódio complementar Força dos Hábitos. E eu acho que você já sabe o motivo, né? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Até mais.